Mais uma vez, boa tarde e mais uma vez seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação Hit. Olha só, nós vamos começar com uma notícia ao vivo e quente, né? O técnico Carlo Ancelotti acaba de convocar a seleção brasileira para os jogos contra Senegal e Tunísia, que vão acontecer na Europa agora em novembro. Vamos então ver imagens ao vivo da sede da CBF no Rio de Janeiro. Essa, aliás, é a última convocação do ano e ao todo foram chamados 23 jogadores. As grandes novidades são Luciano Juba, do Bahia, Vitor Roque, do Palmeiras e a volta do volante Fabinho, do Al Ittihad. E daqui a pouco, né, nós vamos trazer a lista completa aqui no Bloco de Esportes, trazendo todos os jogadores que foram chamados pelo técnico Carlo Ancelotti. Então, continue ligado. E olha só, vamos mudar de assunto agora para trazer uma notícia curiosa. Algumas mães de São Paulo estão encontrando dificuldade para comprar roupas para crianças recém-nascidas. Olha só, e sabe qual é o problema? É que elas estão enfrentando a concorrência das mães dos bebês reborns. O Caio Veríssimo, nosso repórter, está em uma loja que fica na zona norte de São Paulo e vai contar essa história pra gente. Boa tarde, Caio. Oi, Kleber, boa tarde a você, a todos que nos assistem aqui na Hit TV. Exatamente, nós estamos aqui na Vila Sabrina, como você falou, zona norte de São Paulo, um dos bairros aí onde tem bastante lojas de artigo de bebês, porque exatamente isso que você falou está acontecendo. As mães, as gestantes estão aí disputando roupas de bebês com mães de bebê reborn. Olha só pra gente recapitular um pouco, bebê reborn são esses bebês ultra realistas, né, que tem virado febre no Brasil. Nesse último ano, em 2025, algumas causas muito interessantes aconteceram. Teve mãe de bebê reborn levando o bebê para ser atendido no SUS. Teve casal que se separou, brigando na justiça pela causa do bebê. Olha só, tem até mulher que pediu licença maternidade para poder cuidar do bebê. Então, olha, isso virou uma febre realmente no Brasil. E para a gente entender um pouco desse mercado que tem acontecido, a gente vai conversar aqui com a Luciene Fiuza, ela que é gerente aqui da loja Luizinho Baby, aqui na região norte. Luciene, muito obrigado por nos receber, uma boa tarde a você. Conta pra gente como que tem acontecido isso. Realmente as mães gestantes estão perdendo aí a oportunidade de comprar o enxoval para as crianças porque as mães de bebê reborn estão invadindo as lojas? Conta pra gente. Realmente tem acontecido isso, né? Ultimamente estamos vendendo bastante para bonecas, bebê reborn. Como a gente é fabricante, né? A gente vende bastante. Tem mães procurando muita roupinha, mijãozinho, Boris. Tem bastante saídas para boneca bebê reborn. E fala para mim, qual tem sido o gasto médio dessas mães de bebê reborn? Varia entre 200, 230 e assim vai variando, dependendo da mãe, né? Mas a gente acaba fazendo um mini enxoval até para as bonecas ultimamente. E você está aqui com algumas peças, essas são as que mais estão saindo? Conta pra gente, fala um pouco dessas peças. Isso, como eu falei pra você, a gente é fabricante, né? Então a gente vende bastante borizinho com mijão, os nossos macacões canelados, né? Estampadinhos, que são tamanhos do P ao G, né? Como os bebês são muito pequenos, a gente vende bastante do tamanho P, né? Acaba saindo bastante nossas roupas. Qual o valor que você que mais compraram aqui, que mais uma pessoa que entrou e gastou um valor absurdo? Teve algum caso assim de um gasto muito alto? O maior gasto que teve na unidade foi de R$526, que essa mãe veio comprar para a neta, né, para a boneca, e ela fez um mini enxoval. Levou bolsas, levou paninho de boca, levou toalha de banho, meinhas, e assim vai. Bom, e para a gente encerrar, fala para mim, como tem sido a reação das gestantes ao entrarem na loja? Elas vão procurar alguma peça, não encontra porque mãe de bebê reborn já comprou. Como tem sido a reação dessas pessoas? Hoje essas mães têm levado na esportiva, né? Porque a boneca reborn está vendendo muito, né? Então elas entram e a gente fala, infelizmente não temos o RN, mas temos o nosso P, que dependendo do tamanho do bebê, né, como é confecção própria, acaba saindo.
Perfeito, Luciane. Muito obrigado, viu? É isso, Kleber. Esse mercado tem crescido, vai crescer ainda mais no Brasil. Vai ser normal e comum a gente ver essas pessoas, mães de bebê reborn, vós de bebê reborn entrando nas lojas e comprando bastante. É isso, Kleber. Eu volto com você aí no estúdio. Tá certo, Caio. Muito obrigado pelas informações. E olha só, vamos falar agora da mega operação no Rio de Janeiro. A Polícia do Rio encerrou oficialmente a perícia dos corpos das pessoas que morreram na mega operação nos complexos da Penha e do Alemão. Todos os corpos foram liberados, mas o ministro do STF, Alexandre de Moraes, tem uma reunião que acontece nesse momento com o governador Cláudio Castro nesta segunda-feira para saber mais detalhes sobre essa ação. Vamos conferir com o Anderson Nascimento. Todos os 117 corpos de suspeitos mortos na mega operação feita pelas polícias do Rio de Janeiro na última terça-feira, nos complexos do Alemão e da Penha, foram liberados para sepultamento. A informação foi confirmada pela Defensoria Pública do Estado, que acompanhou a identificação e a liberação no Instituto Médico Legal. Durante os dias seguintes à operação mais letal da história do Rio, mães e familiares dos mortos estiveram no local para identificação dos corpos. A perícia do órgão está agora oficialmente encerrada. A Defensoria também trabalhou no pedido de isenção de valores para o sepultamento dos cadáveres por famílias de baixa renda nos cemitérios municipais. Até sábado, ao menos 40 corpos já haviam sido enterrados, a maioria deles no cemitério de Inhaúma, na zona norte do Rio de Janeiro. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a preservação e a documentação integral de todos os elementos materiais relacionados à operação. Moraes estipulou ainda a conservação das perícias e a manutenção das respectivas cadeias de custódia. A medida atendeu a uma solicitação da Defensoria Pública da União. O ministro estará com o governador Cláudio Castro e outras autoridades locais hoje no Rio. A audiência ocorre no âmbito da ADPF das favelas, que monitora a letalidade policial no estado. Dezenas de mortos eram de outros estados do país, como Bahia, Pará, Espírito Santo, entre outros. No entanto, ao menos 42 mortos identificados tinham algum mandado de prisão em aberto. O ministro Gilmar Mendes se manifestou no perfil pessoal das redes sociais e ele disse que enquanto o Rio não apresentar um plano de reocupação dos territórios dominados por facções e milícias, o resultado das operações policiais no estado continuará sendo parcial e insustentável. Vamos mudar de assunto agora para fazer nosso giro de repórteres pelo país e saber o que é notícia nesta segunda-feira. E olha só, uma jovem que ficou presa injustamente durante 6 anos morreu de câncer. E isso aconteceu 2 meses após ela ser absolvida por um júri lá no Rio Grande do Sul. Quem vai trazer as informações é a Kátia Fantin. Uma jovem que passou 6 anos presa injustamente no Rio Grande do Sul morreu 2 meses após ser absolvida pelo júri. Damares Vitória da Rosa, de 26 anos, foi diagnosticada com câncer no colo do útero enquanto estava na prisão e teve pedidos de liberdade negados diversas vezes. A jovem foi presa preventivamente em agosto de 2019 por suposto envolvimento em um homicídio, mas sempre negou participação. Durante o processo, ela relatou dores e sangramentos, mas só teve a prisão convertida em domiciliar em março deste ano, quando a doença já estava avançada. Em agosto, Damares foi absolvida de todas as acusações pelo júri popular. A defesa sustentou que ela apenas contou ao namorado que teria sido estuprada por Daniel e, em retaliação, ele teria assassinado o homem e ateado fogo no corpo. Apenas em março de 2025, a prisão foi convertida em domiciliar em razão do agravamento dos problemas de saúde. Em agosto, Damares foi absolvida de todas as acusações pelo júri popular e ela morreu 74 dias depois em Balneário Arroio do Silva, em Santa Catarina, e foi sepultada na última segunda-feira.
Olha, agora você vai ver uma imagem impressionante. Um carro perde o controle durante um treinamento de manobras radicais e o automóvel roda na pista e atinge uma van que estava estacionada próximo ao local. Vamos conferir os detalhes com a Michele Veiga. Nesse domingo um vídeo está chamando a atenção aí nas redes sociais que partiu aqui de Criciúma. O que aconteceu? Estavam fazendo um teste para uma provável corrida de drift aqui na cidade. Essa corrida aconteceria no bairro Próspera, aqui em um local de bastante movimento, até próximo ao Parque das Nações, bem frequentado. Só que o que acabou acontecendo? Um acidente. Uma menina acabou ficando ferida de 10 anos quando o carro perdeu o controle ao retornar ali de uma volta depois da rótula e ele bateu de frente com um carro que estava estacionado, tipo um carro de passeio, e acabou batendo em outro poste e virou de frente para a rua. Tudo isso estava acontecendo como um teste para essa provável prova que iria acontecer no próximo dia 15 de novembro. A direção da corrida disse que não vai mais acontecer, que ficou comprovado que o circuito estabelecido não oferece segurança. Mas o que aconteceu de mais alarmante é que nem para o processo aí de testes havia uma segurança estabelecida no local, tanto que essa menina de apenas 10 anos que foi atingida, ela passava na calçada normalmente. Como eu disse, essa prova estava acontecendo num local de bastante movimento no domingo, que é do lado de um dos maiores parques da cidade. E a parte ali onde vocês veem nas imagens que o carro acabou batendo é o estacionamento do local. A menina estava passando por ali e acabou sendo atingida pela peça de um desses carros atingidos pelo veículo de corrida. O piloto ficou bem, foi atendido ali na hora, a polícia chegou no local e a direção da prova resolveu cancelar o treinamento e também a prova que iria acontecer no próximo dia 15. A Prefeitura Municipal de Criciúma também, em nota, disse que não tem condições o local de receber esse tipo de atração. Portanto, o que seria ali para fazer um teste poderia ter virado tragédia por falta de segurança, pois deveria ter sinalização, guarda-reio, local para a população não se aproximar, e foi o que não aconteceu e, graças a Deus, não terminou em tragédia. E olha só, 100 escorpiões foram encontrados em uma residência em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Isso porque o morador colecionava os animais há mais de 6 meses. Vamos ver os detalhes com o Wellington Pael. O Centro de Controle de Zoonoses encontrou aproximadamente 100 escorpiões no bairro de São Jorge da Lagoa, em Campo Grande, capital sul-mato-grossense. O morador da residência vinha colecionando as espécies há 6 meses. Essa informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde, que reiterou o seu alerta sobre o aumento de casos durante períodos de calor e chuva. Durante uma inspeção técnica solicitada pelo próprio morador, a equipe do CCZ descobriu que ele armazenava uma coleção de escorpiões mortos, coletados ao longo de mais de 180 dias. Os escorpiões provinham de vários locais, mas o homem não soube fornecer os endereços exatos. Nestes meses, os escorpiões costumam aparecer com mais frequência, já que buscam abrigo em locais secos e com alimento disponível, como baratas. Por isso, o CCZ reforça as medidas de prevenção e pede que a população mantenha atenção redobrada neste período. A principal forma de evitar acidentes é eliminar possíveis abrigos e fontes de alimento. A orientação são manter quintais e áreas externas sempre limpos, sem entulhos, folhas ou materiais de construção. Controlar baratas que servem como alimento aos escorpiões. Vedar ralos, frestas e tubulações. Instalar vedadores em portas e janelas. Manter caixas de inspeção e esgoto bem tampadas. Sacudir roupas, sapatos e toalhas antes de usar. O Ministério da Saúde não recomenda o uso de inseticida, pois o produto pode desalojar os escorpiões e aumentar o risco de picadas. O controle deve ser feito por meio da limpeza e da eliminação de abrigos. Em caso de picada, o morador deve procurar imediatamente uma unidade de saúde e, se possível, levar o animal vivo ou morto ou uma foto para auxiliar na identificação da espécie.
E olha, quem está com o nome sujo vai ter uma ótima oportunidade para regularizar a situação. Isso porque nesta segunda começa o feirão Limpa Nome do Serasa. E os descontos podem chegar a 90%. Vamos ver mais detalhes agora ao vivo com o Alexandre Cardoso, que vai aparecer aqui na tela, está em um centro comercial lá de São Paulo. Boa tarde, Ale. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos. E olha só, como você disse, Kleber, para quem está com o nome sujo, atolado em dívidas, essa segunda-feira o Serasa abriu o feirão Limpa Nome e ele oferece descontos de até 99% para negociações de dívidas. Olha só, cerca de 80 milhões de brasileiros estão inadimplentes no país, a maior marca da história. E são pessoas que, por algum motivo, não conseguiram pagar as contas em dia e ficaram com o nome sujo. Entre as dívidas que mais afetam os brasileiros estão as pendências com bancos e cartões de créditos, que representam 27% do total, seguido pelas contas básicas como água e luz e depois débitos com financiadoras. Nessa edição, mais de 1.600 empresas estão participando do feirão, entre bancos, operadoras de telefone e varejistas, com oportunidades de parcelas de menos de R$10 por mês. E as ações não é apenas para inadimplentes. Quem tem dívidas em aberto, mesmo antes de negativar o nome, também pode negociar e evitar o bloqueio de crédito. Lembrando que o feirão Limpa Nome do Serasa vai até o dia 30 de novembro e as negociações podem ser feitas pelo site que aparece aí na sua tela, pelo aplicativo ou também presencialmente em uma das mais de 7.000 agências dos Correios. É com você, Kleber. Tá certo, Ale, muito obrigado pelas informações. E agora a gente muda de assunto, porque agora é hora de falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem vai trazer as informações é o Bruno Buenos. Por favor, Bruno, entre em nosso estúdio. Boa tarde, boa semana para você, Bruno. Bruno, vamos começar falando do assunto do momento, né? Que é a convocação feita agora há pouco pelo Carlo Ancelotti. Fala pra gente, então, a lista de convocados. O pessoal tá ansioso para saber, Bruno. Com certeza, Kleber. Uma excelente semana a você e também a todos que nos assistem. Carlo Ancelotti convocou seus 26 atletas que representarão o Brasil nos amistosos contra Senegal e a Tunísia, que acontecem nesse mês de novembro. Vamos dar uma olhada na lista de Ancelotti. Os goleiros convocados foram Bento do Al Nassr, Ederson do Fenerbahçe e Hugo Souza do Corinthians. Os defensores são Alexandro e Danilo do Flamengo, Caio Henrique do Mônaco, Éder Militão do Real Madrid, Fabrício Bruno do Cruzeiro, Gabriel Magalhães do Arsenal, Luciano Juba do Bahia, Marquinhos do Paris Saint-Germain, Paulo Henrique do Vasco e Wesley da Roma. Os meio-campistas são Andrei Santos do Chelsea, Bruno Guimarães do Newcastle, Casemiro Manchester United, Fabinho do Al Ittihad e Lucas Paquetá do West Ham. Os atacantes são Estevão e João Pedro do Chelsea, Luiz Henrique do Zenit, Matheus Cunha, Manchester United, Richarlison do Tottenham, Vitor Roque do Palmeiras, Rodrigo e Vinícius Júnior e ambos do Real Madrid. Bom, essa foi a última convocação de Ancelotti neste ano com algumas novidades. A próxima agora só em 2026, ano de Copa do Mundo que está chegando finalmente, né, Kleber? A ansiedade aí tá mil. Tá certo aí, então a lista, como a gente já havia anunciado desde o começo do programa, desde o começo do jornal. E Bruno, mudando de assunto agora para falar de Campeonato Brasileiro, mais uma rodada passou. Conta pra gente agora então as chances atualizadas de título. Tá brigado como nunca, viu, Kleber? As equipes que brigam pelo título fizeram seu dever de casa e venceram nesta rodada. Porém, o Palmeiras ainda tem um leve favoritismo para levantar a taça mais uma vez. Últimos colocados do campeonato e mantiveram suas posições na classificação do Brasileirão, mas com uma rodada a menos pela frente. Isso faz aumentar o potencial de título do Verdão. Afinal, o Flamengo passa a ter um jogo a menos para retomar a liderança. Assim, as chances da equipe alviverde se tornar campeão variaram positivamente, de 61% para 64%.
enquanto o potencial do rubro-negro se tornar campeão variou negativamente, de 35% para 34%. As equipes voltam a campo no meio de semana para uma rodada de clássicos locais e interestaduais. Na quarta-feira, o Flamengo viaja para enfrentar o São Paulo e o Palmeiras recebe na quinta-feira o Santos, que tem apenas 2 pontos a mais que o Vitória, o primeiro clube do Z4 que leva para a Série B. Ao derrotar em casa o Vitória, o Cruzeiro segue com poucas chances de sonhar com o título. Mas mesmo conquistando os 3 pontos, a probabilidade de ser campeão diminuiu de 2,18% para 1,51%. E o principal motivo é ter uma rodada a menos que os rivais. Já tendo disputado 31 jogos, o Cruzeiro soma 60 pontos e 17 vitórias, enquanto o Palmeiras, em 30 jogos, conquistou 65 pontos e 20 vitórias. E o Flamengo, também em 30 jogos, fez 64 pontos com 19 vitórias. O Cabuloso tem mais 7 jogos pela frente. Mengão e o Verdão têm 8. Apesar das chances matemáticas do Cruzeiro, o título não deve escapar de Flamengo e Palmeiras, né? Os dois principais, né, tanto em elenco quanto aí apresentando futebol nesses últimos tempos, e não deve fugir muito disso. Acredito que, na minha opinião, fica com o Palmeiras esse título. Tá certo, então. Muito obrigado aí pelas informações do esporte. Às 18h30 você volta. É isso, Kleber. Eu fico por aqui por enquanto. Às 18h30 eu volto com mais informações do esporte. Uma excelente tarde a você e também a todos que nos assistem, e até daqui a pouco. Até mais. Bom, é isso aí, essa edição também fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia, e você que não é de São Paulo, fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais.